O ministério de louvor fica angustiado. Mas é isso mesmo. Vai assim, não é não? É bom demais louvar o Senhor, irmãos. Não é não, irmãos? Não é bom louvar o Senhor, não? Deus é bom. Abra aí, sua Bíblia. Miqueias, capítulo 4, nós vamos do verso 9 até o verso 1 do capítulo 5, tá, irmãos? Sermão passado, nós falamos sobre a justiça reinará, um chamado irresistível, um chamado irrevogável. Agora, quando eu estava estudando esse texto, me veio esse tema aí, porque eu ouvi meu pai falar várias vezes, pastor João, eu queria que ele estivesse aqui para ouvir. Meu pai sempre falava isso aqui, meus irmãos. Não há vitória sem luta. Cada dia mais eu fico surpreso como muitos crentes acreditam que servir ao Senhor é a coisa mais fácil do mundo. É só vir, pronto. Aí o diabo agora é todo tempo debaixo do pé da gente. No máximo, a gente pega no chifre dele, roda, joga ele na parede. É a coisa mais fácil do mundo. A gente sabe que não é, meus irmãos. Nunca foi. Jesus nunca deixou ninguém inocente acerca de servir a Ele. Em um momento do ministério de Jesus, Ele disse, quer me seguir? Vem gritando, vem pulando, vem dizendo, oba, vai ser legal demais. É isso, irmãos? Não. Pegue a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Senhor, eu quero te seguir. Deixa eu enterrar meu pai. Deixa os mortos enterrar os mortos. Senhor, deixa eu resolver algumas coisas. Olha, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Sempre foi assim. Senhor, teu discurso está duro demais. Faz milagre aí. Faz prodígio aí, Senhor. A multidão aí está querendo isso. Mas Jesus diz, eu vim para pregar arrependimento. Está achando difícil, Pedro? Vai também embora. Aí Pedro, na hora, diz o quê, irmãos? Para quem eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Que palavras são essas? É toda a palavra de Deus mesmo, não é só o Novo Testamento, não. É isso aqui também. Então, o tema da nossa mensagem hoje, não há vitória sem luta. Verso 9. 9 é? 6, perdão, irmão. É tanto vento aqui que... Verso 6, meus irmãos, até o 1 do capítulo 5. Capítulo 4, tá? Abra aí. O pessoal me ajuda aqui, por favor. Só baixar um pouquinho esse ventilador, um pouquinho para baixo assim, que ele está pegando aqui. Pronto, agora é esse aqui, Ok. Perceba aí, irmãos, que no verso 6 aparece a expressãozinha naquele dia, que está ligada com a expressão que apareceu no verso 1 do capítulo 4, nos últimos dias. Tá? Então, eu não vou repetir tudo que eu disse no domingo passado, mas aqui eu acredito que está se tratando do milênio literal. Certo? Então, nos últimos dias, naquele dia, é isso. Vai acontecer o quê? Então, vamos aí do verso 6 até o 1 do capítulo 5. Nosso texto vai ser dividido em duas partes, tá, irmãos? Depois eu coloco para os irmãos aí. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos e os que o tinha afligido. Dos que cocheiam, farei um remanescente, e dos que foram lançados para longe, uma nação poderosa. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. A você, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a você virá, sim, virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Agora,
Por que você está gritando tão alto? Será porque você não tem um rei? Morreram seus conselheiros? Apoderou-se de você a dor como da mulher que está dando à luz? Suporte as dores e faça força, filha de Sião, como a mulher que está dando à luz, porque agora vocês terão de sair da cidade e morar nos campos. Vocês irão para a Babilônia. Ali, porém, vocês serão libertos. Ali o Senhor os remirá das mãos dos inimigos. Agora, muitas nações se reuniram contra você, dizendo que Jerusalém seja profanada, que os nossos olhos se deleciem com a ruína de Sião. Mas essas nações não conhecem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu plano. Ele as ajuntou como feixes, a serem batidos na eira. Levante-se e comece a debulhar, ó filha de Sião, porque eu lhe darei chifres de ferro e casco de bronze. Você esmagará muitos povos, e as riquezas que eles adquiriram serão dedicadas ao Senhor, e os bens que eles conquistaram pela força serão consagrados ao Senhor de toda a terra. Agora, ajunte-se em tropas, ó filha de tropas, porque fomos sitiados, e ferirão com uma vara a face do juiz de Israel. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Deus, eis a tua palavra. Te somos gratos, Deus, pelo privilégio de tê-la aberta diante dos nossos olhos e ainda a liberdade de ouvir e aplicá-la aos nossos corações. Por isso, Deus, necessitamos a ação do teu Espírito Santo em cada um de nós. Abençoa-me, Senhor, na exposição da tua palavra. Teu Espírito Santo me traga à memória tudo aquilo que eu pensei, meditei, tudo aquilo que eu anotei. Ó Deus, que a tua igreja seja confrontada, que a tua igreja seja edificada, consolada. Acima de tudo, a tua igreja entenda e compreenda as suas responsabilidades acerca de tudo aquilo que vai ser falado nessa noite. Sê conosco, Deus. Guarda no Senhor o nosso pensamento de vaguear por outros lugares. Que estejamos agora, Senhor, presos à tua palavra. Que seja motivo de alegria, Senhor, de prazer ouvir a tua palavra. Crescer na graça e no conhecimento da tua palavra. Abençoa, que o teu Espírito Santo, Senhor, fale à criança, ao adolescente, ao jovem, ao adulto, ao ancião, que todos sejam alcançados pela tua palavra. Que haja renovo no meio do teu povo, que haja salvação no meio do teu povo. É que eu te peço e te rogo, em nome de Jesus. Amém. Como é que eu vou dividir o texto aí, meus irmãos? Em duas partes, tá? Do verso 6 ao 8 e o verso 13, eu trago o 13 para colocar entre os 6 e o 18 como futuro vitorioso. E a segunda parte, do verso 9 até o 12, e aí o verso 1, aonde o presente doloroso ali é feito, ali é colocado. É daí, meus irmãos, que vem um tema. Não há vitória sem luta. O texto começa declarando que no final, meus irmãos, seja no milênio literal, seja já vivendo o milênio, vai ter um final. E no final, nós venceremos. Nós entraremos gloriosos. É o que a primeira parte do texto vai nos mostrar. Um futuro vitorioso. Mas tem algumas observações aqui para a gente se aperceber, enquanto esse futuro ainda não chega, não é? Na cabeça deles aqui, quando eles escutam isso, eles estão pensando que isso vai acontecer exatamente no tempo deles, que eles vão presenciar isso, não é? Mas nós sabemos que isso aqui ainda não se cumpriu completamente. Mas a palavrinha naquele dia, diz o Senhor, expressa verdadeiramente, sem nenhuma dúvida, de que nós seremos vitoriosos ou vitoriosos. Mas presta atenção. Algumas palavras aqui devem saltar aos nossos olhos. Aqui, do verso 6, 8 e o 13, nós vamos ver o responsável por tudo isso que está dito aqui nesses versos. Nós vamos ver quem serão os alcançados
por tudo que o verso aqui vai dizer, e as bênçãos que esses alcançados receberão. Aqui, certo? Então, preste bem atenção. Naquele dia, diz o Senhor. E no finalzinho do verso 6, finalzinho vai dizer que eu tinha afligido. O responsável, preste bem atenção no que eu vou dizer aqui. A igreja já está acostumada a ouvir isso. Talvez alguns aqui ainda não. Deus é o responsável pela nossa vitória. Deus é responsável pela vitória final. Deus é. Mas não só por isso. Deus é responsável por todas as coisas, inclusive as más, as ruins, as angustiantes. Deus é responsável. O texto diz que naquele dia, no dia glorioso, no dia vitorioso, o Senhor vai congregar, o Senhor vai recolher. É responsabilidade do Senhor. Ele vai congregar, ele vai trazer aqueles que estão dispersos, e ele vai recolher os que foram expulsos. A ideia aqui é de que o Senhor, nós já vimos em outros livros e aqui também, a promessa do Senhor de que eles vão ser levados cativos. Reino do norte, reino do sul. Todos vão ser cativos, vão perder as suas terras, vão perder as suas casas, vão perder a sua família, vão perder o seu direito de adorar, não vai ter templo, todos vão ser levados cativos. Todos vão viver o que os seus pais viveram no Egito. Todos, sem exceção. E quem é que vai provocar tudo isso? O próprio Deus. Está aí o finalzinho do verso 6. E os que eu tinha afligido. Esses aqui que o Senhor chama de coxos e expulsos, foi o Senhor que proporcionou isso. O povo de Deus, lá de Gênesis, que foi cativo no Egito, por pura desobediência a Deus. O povo sai da terra prometida, ou sai do cativeiro e vai para a terra prometida, e o texto bíblico diz, por causa do seu coração endurecido, a sua infidelidade, Deus desceu a sua mão e só entrou na terra prometida, com muito custo, só entrou a geração de Josué e Calebe. Todos os que ficaram no caminho, todos, foi a mão poderosa do Deus soberano que assim o quis. Então o texto começa dizendo para nós que até chegar lá, e ele vai ser mais claro depois no verso 9 em diante, ele diz que sofreremos. O povo dele sofrerá. Serão dissipados e serão expulsos. Mas ele diz aqui, naquele dia, diz o Senhor, eu congregarei. Eu vou trazer de volta e vou dar de volta o direito de me adorar. Eu vou congregar todos novamente. Vou dar-lhes o direito de me cultuar. E não só isso. Aqueles que foram para outros locais, pode ser o mais distante, que foram expulsos, vendidos para outros, eu vou trazer de volta, eu vou recolher de volta. E aí ele diz, especificamente, a quem ele vai recolher, né? Ele reitera isso. Dos que cocheiam, farei um remanescente. Esses são os alcançados pela restauração. Esses serão os vitoriosos. Aqueles que se arrependeram no duro juízo de Deus. Deus levantando os assírios, Deus levantando a Babilônia, né, para levá-los cativos. E o Senhor diz, dos que cocheiam,
O Senhor, o responsável pela vitória, pela restauração, ele diz: vocês serão alcançados pela restauração. Vocês que não tinham nada, ele diz: dos que cocheiam farei um remanescente. E dos que foram lançados, expulsos, ou seja, sem terra, sem nada, sem uma nação, sem nada, ele diz: uma nação poderosa. E eu, o Senhor, reinará sobre eles, sobre vocês, no monte Sião. E lá, eles o restaurarão tudo o que eles perderam. Tudo. Tudo, meus irmãos. O texto vai dizer, no verso 8, a você, aí vem essa expressão, ó torre do rebanho, que dá a ideia de lugar seguro, monte da filha de Sião, dá a ideia do trono de Davi. A você virá, sim, virá o primeiro domínio, né, o Davi, Salomão, o reino da filha de Jerusalém, uma ideia da herança de Salomão. Aqui, quando o Senhor fala isso pela boca do profeta, os reis que aí estão é Azarias, Ezequias, todos esses aqui, na profecia de Jeremias, de Isaías, todos eles foram derrotados. Tudo isso que o Senhor está falando para eles aqui, ainda não está acontecendo literalmente. Esse aprisionamento. Eles, mais ou menos daqui a 100 anos desse período, é que todos eles vão ser esses aqui que o Senhor está dizendo, os coxos e os expulsos. Mas o Senhor profetiza algo que vai ser difícil para eles, mas ao mesmo tempo, o Senhor diz que eles vencerão. Por isso, meus irmãos, que a palavra de Deus, ela só pode ser entendida por aquele que realmente tem o Espírito Santo de Deus, porque não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum também muitas igrejas não pregarem exatamente isso que o Senhor aqui no Antigo Testamento está mostrando para a gente. Querendo dizer que esse mundo aqui, ele nunca vai prestar. Não adianta querer achar que todas as bênçãos do Senhor, por mais que nós tenhamos aqui muitas bênçãos do Senhor, elas podem comparar com aquilo que o Senhor preparou para nós. Paulo entendeu isso, tanto que escreveu lá Coríntios, para dizer isso. E o Senhor deixa bem claro, o grande pecado de vocês, o grande pecado deles aqui, meus irmãos, foi quando eles começaram a clamar para querer um rei humano. O Senhor tira o povo lá do cativeiro do Egito, levantando o profeta Moisés, e o Senhor quer reinar sobre eles, mas eles pedem um rei. Desde quando o Senhor levantou um rei humano para dirigir o povo só se afastou do Senhor e só sofreu. Teve momentos de alegria, teve momentos de vitória, mas o pecado no mundo causou tudo isso, meus irmãos. E aí, nesses versos de 6 até 8 aqui, nós vemos o Senhor como responsável pela grande vitória. O Senhor, por ser responsável por essa grande vitória, descreve aqui quem são esses que serão alcançados e viverão essa vitória. E, em terceiro lugar, verso 8 e o verso 13 agora. O Senhor mostra as bênçãos que o Senhor dará a esses que foram dispersos e expulsos nesse grande dia. O mundo todo vai perceber as bênçãos que o Senhor dará. O povo será honrado, será colocado num lugar seguro. E o Senhor diz isso aqui no verso 13, ó. Aqueles que se tornaram coxos, né? Agredidos, expulsos, sem terra. Olha o que o Senhor diz aqui no verso 13. Levantem-se. Vocês não são mais coxos. E comecem a debulhar, ó filha de Sião. Porque lhe darei. Olha aí, irmãos. Lhe darei, naquele dia,
Congregarei, recolherei, farei, virá, e aqui diz, darei. Vai dar o quê? Esse linguajar aqui é meio estranho para nós, mas eu vou explicar o que é que isso quer dizer. Darei chifres de ferro e casco de bronze. Chifres, no Antigo Testamento e até lá no Apocalipse, é a ideia de poder. Poder. O Senhor está dizendo, eu vou dar poder a vocês. Vocês que hoje estão fracos, oprimidos, destruídos. Eu vou dar poder a vocês. Em outras palavras, vocês vão ter poder para se vingar. E não só poder. Chifres de ferro, a ideia de poder. Mas ele diz mais, e cascos de bronze, que é a ideia de potência, firmeza, a ideia de velocidade. Entendeu? O Senhor está dizendo assim, naquele dia, vocês vão ser poderosos e eficazes. Eficaz em fazer o quê? Em fazer o quê? Aí o texto diz, você esmagará muitos povos. E as riquezas que eles adquiriram serão dedicadas ao Senhor. E os bens que eles conquistaram pela força serão consagrados ao Senhor de toda a terra. Olha aí, irmãos. Dedicados ao Senhor. Vão ser oferecidos ao Senhor. Perceba, desde sempre. Riqueza, patrimônio, foi sempre a busca dos homens. Sempre é a busca dos homens. Eles, como o Novo Testamento vai dizer, que o dinheiro, ele é uma espécie de Deus. Porque as pessoas buscam isso para se sentirem poderosas, para se sentirem imbatíveis, para se sentirem seguras, estáveis. Eu nunca esqueci da pregação de um pastor amigo meu que veio aqui pregar na conferência. Ele disse, nós nunca teremos estabilidade aqui nesse mundo. Nunca teremos. O mundo prega isso. Infelizmente, muitas igrejas ensinam isso. Mas nós nunca teremos estabilidade. A nossa estabilidade, ela nunca esteve em coisas, em pessoas, em circunstâncias. A nossa estabilidade sempre esteve no Senhor. Ele é a nossa estabilidade. Ele é a nossa força. Ele é a nossa alegria. Aí o Senhor está dizendo que vai pegar o povo oprimido nesse dia, nesse grande dia, vai pegar o povo oprimido, o povo que foi expulso, vai dar poder a ele, vai dar força a ele, vai dar agilidade, vai dar rapidez, para que ele pegue tudo aquilo que o mundo acredita que é sua segurança, que é sua estabilidade, que é sua honra, que é sua força, que é seu poder, que é seu status, que é tudo. O Senhor vai dizer, vão tudo entregar para mim, porque é tudo meu. O interessante, meus irmãos, no texto aqui, se você percebeu, aparece a palavra Senhor várias vezes. Mas quando chega, a palavra Senhor, várias vezes. Mas quando chega no finalzinho aqui, a última vez que ela aparece, quando diz assim, serão consagradas ao Senhor de toda a terra. Esse Senhor aqui, ele se diferencia de todos os Senhor que apareceu. Todos os Senhor que apareceu aqui, antes desse, era aquela palavra impronunciável, Yahvé, que dá a ideia do Deus Criador, entendeu? Do Deus, único Deus, que não tem outro. Mas a palavrinha que aparece aqui é Adonai. É a ideia do Deus que governa. É a ideia do Deus que tem tudo e tudo é dele. É a ideia do Deus que Paulo fala lá em Romanos capítulo 11. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O Deus soberano. É tudo dele. É como se Deus, como não? É Deus dizendo para aquele povo, dizendo para nós aqui, tudo que o mundo
busca a riqueza, a glória, a prosperidade e que eles alcançam, nunca foi deles, sempre foi meu. O problema é que eles nunca me glorificaram e me honraram por isso. E eu vou tocar exatamente no Deus deles. E vou mostrar para eles que sempre foi meu. E olha que privilégio. Deus vai usar o seu povo para fazer isso. Por isso que é uma profecia que começou, mas ainda não terminou. Hoje, o povo de Deus é o povo mais ridicularizado da face da terra. É o povo mais perseguido. E quando eu digo perseguido, eu estou falando do povo de Deus. Não é esses aí que diz que é povo, não. Que é perseguido porque fica buscando polêmica. Povo perseguido. A maioria deles anônimos, que estão sendo talhados no seu modo de pensar, de acreditar. De repente isso está acontecendo com você, lá na sua faculdade, no seu colégio, no seu trabalho, quando as pessoas começam a falar da moralidade desse mundo, e você diz, não concordo com isso, não penso assim, a Bíblia diz isso, isso é coisa antiga, Bíblia, isso aí é feita por homens. E você é ridicularizado. Não haja com agressividade. Vai chegar o dia que o Senhor vai nos capacitar para que nós venhamos exercer o seu juízo, assim como Deus exerceu o seu juízo, usando homens ímpios, e aqui foi o caso. Deus levantou o rei da Síria, Deus levantou Nabucodonosor, 2 ímpios, para aplicar a justiça e o juízo de Deus sobre o seu povo. O soberano Deus, assim ele o fez. É o Deus que intervém, meus irmãos. É um Deus que faz, dá força, aquele que é caído, abatido, ele o faz. Depois do profeta falar desse grande dia, onde certamente a vingança contra o mundo caído, o mundo depravado, vai acontecer, o mundo sempre desacreditou e continuará desacreditando. Mas nós não, meus irmãos. Nós não temos que achar que a vitória para as nossas vidas tem que ser a nossa vitória, a nossa conquista particular. Nós temos que aguardar a vitória que o Senhor já conquistou por todos nós. Ele é o responsável, nós somos os alcançados e tem a bênção para aqueles que o Senhor alcançou. E será essa. Seremos capacitados, meus irmãos, a não mais se deixar ser disperso, a não mais se deixar ser expulso. Nesse dia, a segurança vai estar conosco. Nesse dia, o poder do Senhor nos guardará e nos dará a vitória. Mas até lá, o verso 6, 12 e o verso 1 nos traz a fincar os nossos pés aqui nessa terra e entender que terá um custo, terá um preço a pagar. Não é? Não sei. Né? Alguns acreditam que a Bíblia ela é inspirada por Deus até na forma de que é colocada. Outros dizem que não. Né? Alguns vão dizer, por que que ele não começou logo do verso 9 e depois? A gente já viu que essa tomada de decisão já aconteceu. Né? De falar da dificuldade e depois falar do alívio. Falar da luta e depois falar da vitória. Mas aqui, o profeta, e eu acredito inspirado por Deus, começou falando de um futuro glorioso, levou o pessoal tudinho aí a olhar para frente, a esperança, mas depois disse, mas até lá, por isso vem, se você não percebeu, perceba agora, vem o advérbio aqui de tempo, agora, que aparece 4 vezes aqui. Aparece no verso 9, agora, que é da ideia de presente, por isso o nosso segundo ponto aí, presente doloroso. Mas veja como faz sentido. Eles vão ouvir agora o seu presente doloroso depois de uma introdução, de uma informação de que, no final, vai dar tudo certo.
Aí sim, meus irmãos, aqui cabe, tá? Aquela hashtag vai dar tudo certo. Aqui cabe. Porque aqui é a palavra de Deus, o Senhor não mente. Mas essas faixas por aí é mentira. Nem sempre dá certo. Mas aqui dá certo. Porque Deus disse, naquele dia isso vai acontecer. Mas o ponto é, e até lá, como é que eu tenho que viver? Como é que eu tenho que viver agora? Se serviu para eles, tem que servir para mim e para você. E aí começa o agora no verso 9, o agora no verso 10, o agora no verso 1 do capítulo 5. 4 agora. Vamos pelo primeiro aqui, ó. É uma pergunta retórica, né? Ó. Agora, por que você está gritando tão alto? Em outras palavras, por que vocês estão tão desesperados? A Síria foi o primeiro a levar o povo do Reino do Norte para o exílio. Depois, o Reino do Sul foi levado, né, para Babilônia. E ele vai citar aqui a Babilônia. Por que vocês estão gritando tão alto? Vocês deveriam saber que aqui, nesse tempo, agora, é sofrimento. Por quê? Porque vocês estão em pecado. Meus irmãos, das duas, uma. Isso aqui não é pessimismo. Isso aqui é ser verdadeiro. Ou a gente sofre por nossa fidelidade, ou a gente sofre por nossa infidelidade. O povo de Deus sofreu mais por sua infidelidade do que por sua fidelidade. Mas as duas coisas acarreta dor, sofrimento, perseguição. Fidelidade e infidelidade. A expressão maior de perseguição, de dor, de sofrimento com aquele que é fiel é Jó, né? A Bíblia diz que Deus fala que ele é um homem íntegro, mas, usando o linguajar popular, comeu o pão que o diabo amassou. Né? Mas já Davi sofreu muito. Davi, o homem segundo o coração de Deus, sofreu muito, mas consequências do seu pecado. Davi caiu, Davi foi infiel ao Senhor. E aí, a promessa do Senhor foi: a espada não sairá da tua família. E foi desgraça em cima de desgraça. Deus assim o fez. Assim o fez. Então, grande ilusão é alguém acreditar que você veio para o reino de Deus, aceitou Jesus como seu Salvador e a sua vida vai ser só subida, ó. Só subida, ó. Tá tudo dominado. É só você olhar para a sua vida mesmo que você já sabe que não é assim. Que não é assim. E por que a gente quer acreditar? Mente fraca. Mente que não olha para a palavra de Deus e diz assim: é isso mesmo. Eu tenho que aceitar isso aqui. A palavra de Deus, por mais que ela tenha muitos textos difíceis, como o apóstolo Pedro diz, quando ele lia algumas coisas de Paulo, era muito difícil. Mas não é difícil de entender, irmãos. Difícil é de aceitar. Porque entender, está aqui dizendo: agora, por que vocês estão gritando tão alto? Será porque vocês não têm rei? E não tinha rei? Mas aquele rei, ó, não tinha força, não tinha poder infinito como Deus tem. Quando nós lemos as profecias do que aconteceu com muitos reis, é triste a humilhação que sofreram. Uns foram arrancados os olhos, outros foram decapitados, outros foram destroçados. O Senhor está, ironizando eles aqui. Morreram os seus conselheiros? Onde é que estavam os homens sábios? E aí, talvez aqui o Senhor estivesse falando: cadê os profetas, os sacerdotes, que não direcionaram palavras de sabedoria para vocês saberem lidar com essas situações? Cadê? Sabe o que é que está acontecendo com vocês? Muita dor. Apoderou-se, olha aí, ó, as palavrinhas chaves aí, ó. Apoderou-se, suporte, terão, irão, ferirão. São as palavras que virão aqui, no agora. Em todos os agoras que vão aparecer, repito, apoderou-se, nós já estamos vendo, suporte, terão, irão, reunirão, ferirão. São as palavras que vão acontecer, que aconteceu. É o Senhor dizendo aí, e o Senhor pega algo assim para dar um norte.
que tipo de dor, que tipo de sofrimento. Aí o Senhor Jesus aqui traz, o Senhor Deus aqui, pela boca do profeta, ele traz a ideia de uma mulher dando à luz, ó. Apoderou-se de você a dor como da mulher que está dando à luz. Só que, preste bem atenção, quando o texto está falando isso aqui, nós não devemos pensar com a nossa cabeça de hoje. A mulher ainda sente muita dor hoje, quando vai ter o seu parto normal. Mas hoje a medicina avançou, meus irmãos. Tem algumas medicações aí que ajudam a aliviar, mas não tira a dor. Ajudam a aliviar, ajudam a aliviar no sentido de ser mais rápido, né? Para a mulher colocar lá o menino para fora, lá uma injeção de força, não é isso, né? Para a mulher. Ela não está conseguindo, aí dá uma injeção de força para ela, pá, botar o menino para fora. Ou sei lá, outra coisa lá que dão. Não pense desse jeito. Pense na época deles, como se vocês fossem eles. A medicina não era anos-luz de avanço aqui, atrasado. Então as mulheres aqui, a dor é infinitamente muito maior do que as mulheres que têm parto hoje. Dói muito, eu sei. Eu sei assim, né? Porque eu vi minha mulher sentir todas as dores e teve cesárea, bichinha. Teve todas as dores, não vai nascer um menino, vamos ter que cortar. Aí sentiu as dores tudinho para ter. Sofre muito. Mas eu quero que os irmãos pensem nessa época aqui. 2.600 anos atrás, mais ou menos. Então era muita dor. Então, o Senhor aqui, pelos profetas, e Jesus no Novo Testamento deixa bem claro. A nossa vida nesse mundo aqui é muito difícil. A gente sofre por fidelidade ou por infidelidade. É uma dor quase insuportável. Porque a dor, a gente tem que entender aqui a dor como as consequências dos nossos pecados. É insuportável. O Senhor está dizendo aqui, ó. Apoderou-se de vocês. Apoderou-se. Mas no verso 10, vem a outra palavrinha. O que é que ele diz? Suporte. Então o Senhor está dizendo que agora, no presente deles, não tinha nada de vitória, não tinha nada de força, de poder, sabe, de agilidade, nada disso. Iam sofrer, mas tinham que perseverar. Ele diz aqui, ó, suporte as dores. Aqui não tem aquele linguajar lá do BOP, né? Pede para sair, aqui não tem. Suporte. Suporte, não só suporte às dores, faça força. A ideia de suporte aqui, a palavra, meus irmãos, é de fortaleza. Qual era a ideia de fortaleza? Era de suportar os inimigos. Fortaleza, muro, não é isso? Muro, era a ideia. Vamos levantar as nossas fortalezas, os nossos muros. Para quê? Para segurar, né, as flechas, as lanças, as bolas de fogo lançadas pelas catapultas. Né? Então vamos segurar. A ideia que eu tenho aqui de suportar é exatamente você ficar parado, resistindo à pressão, sabe? Me vem à memória aqui, quando um açude está tempo de transbordar, de encher, aí pedem para que abram as comportas. Aí baixam aquelas comportas que até então elas funcionavam como fortaleza para segurar aquela vazão poderosa da água. Aí Deus está dizendo aqui, ó, vocês estão aí agora. O que eu acabei de falar é para o futuro. Até lá, vocês vão sofrer muito por causa dos pecados de vocês. Aí nós vimos que o Senhor diz, mas eu vou levantar um remanescente. Vai ser um destroço total. Vão colocar vocês em dispersão. E alguns vão expulsar, mas eu vou trazer de volta. Mas até lá, vocês vão sofrer muito. E tem que ser perseverante. Vocês têm que suportar. Vocês têm que ser fortaleza. Fortaleza, hein? Tem que ser fortaleza. E ele diz mais, ó. Faça força. Olha aí, ó. Faça força. Tipo, empenhe-se. Empurre. Não seja uma fortaleza inerte. Inércia, sei lá. Empurre. Faça força. Aguente, não seja covarde. Filha de Sião,
Está falando para o povo dele. A dor é inevitável. A dificuldade é inevitável. A aflição é inevitável. E como é que você tem que se comportar quando ela vier? Seja fortaleza, seja força, seja muro. Entendeu? Faça força, se empenhe, persevere. E ele repete, como uma mulher que está dando à luz. Eu nunca vi, pode ser que já tenha acontecido, mas eu nunca vi uma mulher quando está dando à luz dizer, abre a porta que eu quero correr, eu quero sair daqui. Ela fica lá com dor, mas ela fica lá até o menino sair, não é não? Nesse sentido, exatamente, ela é fortaleza, meus irmãos. Ela é força, ela faz força para que o menino saia. Ela suporta, ela aguenta a dor. É assim que Deus está dizendo para nós. Aí, se você acha que está minimizando a minha dor, o meu sofrimento, não sou eu, é a palavra de Deus, está dizendo para você, deixa de ser frouxo, entendeu? Vai para cima, aguenta as consequências das suas falhas, das suas transgressões, dos seus pecados, porque acredite, a maior parte da nossa tristeza, das nossas lutas que nós enfrentamos, é pela nossa negligência, é pelos nossos pecados, seja de omissão, seja de comissão. E a palavra de Deus está dizendo aqui, ó, não vai ser fácil não, suporte, porque agora, aí aqui para eles especificamente, o Senhor deixa bem claro, o Senhor não tem pena, não é? Não tem um discurso polido. Ele falou anteriormente, eu vou trazer vocês todos de volta. Esses aqui vão ficar coxo, né, vão ser expulsos, o Senhor vai congregar, vai recolher, mas até lá vão apanhar, para aprender a confiar no Senhor, para aprender a se dobrar diante de Deus, para aprender a valorizar a palavra do Senhor e não a palavra de homens. Aí o Senhor diz, ó, porque agora vocês terão de sair da cidade e morar nos campos, tipo uma escala para pior. Vão sair, vão ficar descongregados, espalhados, expulsos. Antes fosse só isso. Mas o texto continua e diz, vocês irão para a Babilônia. Babilônia, quando eles ouviam isso, escravidão. Vão ser cativos. Está vendo aí? Vão ser cativos. Vão sofrer. Mas o Senhor é tão bom, irmãos, que Ele dá um lampejo aqui de uma promessa, né? Que poderia estar associado também do verso 6 até o 8 e o 13. Aqui, a parte, vou chamar a parte C do verso 10. Que parte linda e maravilhosa. Olha aí o que o Senhor diz, depois de dizer tanta coisa difícil, né, irmãos? Que é difícil. Vai sofrer que nem mulher. 2.600 anos atrás, para ter um menino. Pense numa dor. Mas, quando vocês forem dispersos, quando vocês forem expulsos, onde vocês estiverem, olha aí o que ele vai dizer agora. Ali, porém, vocês serão libertados. Ali o Senhor os remirá das mãos dos inimigos. Essa palavra, liberto e remir, ela é muito neotestamentária. Não é? Lógico que quando eles ouviram isso aqui, meus irmãos, eles não pensavam em Jesus. Jesus vai nascer 2.000 anos depois, né? Para eles. Então, eles não tinham noção. Mas a ideia aqui é muito simples. O que é que o senhor está dizendo? É o que muito crente não acredita, infelizmente. Não tem um ditado que diz assim, ó, Deus não nos prometeu nos livrar das tribulações, mas nas tribulações. Não é isso, não? Onde é que está na Bíblia? Está aqui. Está aqui, ó. Olha o que está dizendo, ó. Ali aonde? Na maior tribulação que o indivíduo pode ter. Ele está preso, ele está cativo, sem direito à sua nacionalidade, sem direito à sua terra, à sua família, fazendo as coisas pela escravidão. Não tem liberdade.
Aí o Senhor está dizendo, ó, eu não vou tirar o cativeiro de vocês. Outras palavras, eu não vou tirar a dor de vocês. Eu vou estar na dor com vocês. Eu vou estar no cativeiro com vocês. E eu vou agir nesse local. Eu vou, está aí dizendo, ó, libertar vocês. A ideia de libertar aqui de lugar. Olha se não é a mesma ideia que o Senhor prometeu lá para o povo no Egito. Eu vou tirar vocês daqui do Egito e vou levar vocês para cá, para a terra prometida, a terra que manda leite e mel. Tirar de um lugar para o outro. Mas não é só esse tipo de libertação. Porque poderia sair daqui para cá e ainda ser propriedade desse lugar. Tanto que a multidão que saiu daqui provou que ela só foi liberta e não foi remida. Só foi remido aqueles que entraram lá dentro da terra prometida. A geração de Josué e Calebe. Aqueles que ficaram no meio do caminho foram libertos só de um lugar, mas não da pessoa que reinava sobre eles, que controlava sobre eles. Aí o texto aqui está dizendo que o Senhor faz essas duas coisas. Vai fazer essas duas coisas, fez, melhor dizendo. E vai fazer conosco. A semelhança do que fez no Egito. A geração de Josué e Calebe não foi só livre de um lugar. Não foi só liberta de um lugar. Ela foi remida. Ela foi comprada. A ideia de remir é resgate. Foi pago. Olha, eu estou levando esse povo não é mais seu. Eu vou tirar eles daqui e levar eles para lá. Eles não fazem parte mais deste lugar e não são mais propriedade sua. Isso aí é um linguajar, meus irmãos, do Novo Testamento, de Jesus. Nós podemos ver isso. Eles não. Que privilégio nós temos de olhar aqui. Foi exatamente isso que Jesus fez por mim e por você. Na nossa vida lá de pecado, como dizem em Efésios, mortos os nossos delitos e pecados. O mundo era o nosso local. Um mundo caído, um mundo ímpio, um mundo depravado. Aí o Senhor vem e diz, ó, castiguei você, humilhei você para você se voltar para mim. Aí nós nos arrependemos. Confiamos no Senhor e dissemos, Senhor, Tu és o nosso Deus. Eu entrego a minha vida a Ti. Aí o Senhor diz, ó, vou tirar você desse mundo. Por isso nós não somos mais desse mundo, espiritualmente falando. Nós somos cidadãos do céu. Por quê? Porque nós somos remidos, resgatados. E o Senhor está dizendo aqui para eles, a promessa para eles é para nós também. O Senhor está dizendo, eu vou livrar vocês de um lugar e das pessoas que escravizaram você. Por mais que pareça incoerente, esse lugar foi Deus que preparou para levar todos eles. Essas pessoas foi Deus que levantou e mandou fazer isso aqui. Como é que explica isso? Eu não sei explicar. Mas Deus é soberano. Foi Ele que preparou o lugar. Vou mandar vocês tudinho para lá. Vão apanhar que nem muleta e sovaco de aleijado. Vão tudo para lá. Vão ser ridicularizados. Vão ser humilhados. Vão ser tratados como escravos. Serão escravos. As pessoas vão ser dono de vocês. O Senhor fez tudo isso. Mas ao mesmo tempo Ele diz, eu vou lá e vou restaurar. Vou libertar vocês e eu vou comprar vocês. Em um lugar horrível. Olha que coisa, meus irmãos. Em um lugar horrível. Em um lugar terrível. O Senhor derramou da sua graça. Do seu favor sobre eles. Todos eles. Meus irmãos, prestem atenção. A nossa salvação se deu por uma pessoa. Foi não? Por uma pessoa. Jesus. E aonde foi o lugar que essa salvação se fez real para mim e para você? Foi num lugar horrível e num lugar terrível. Que lugar foi esse, irmãos? A cruz. Por isso que Paulo diz que a cruz é loucura. A cruz para o mundo é símbolo de derrota, de fraqueza. Mas, olhe para o texto. Na derrota e na fraqueza é onde Deus operou o maior poder.
E o que é que Paulo diz nas suas cartas? Ouvindo do que ele ouviu de Deus. Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Aí você deve olhar para o mundo hoje, o mundo está ruim. O Brasil está uma desgraça, meus irmãos. Olha aí, greve em tudo que é canto. Está uma desgraça. Está terrível, está horrível. Chega no supermercado, as coisas caras. Entendeu? Não estou mais comendo pudim. Está caro demais, irmãos. Coisa horrível. Aí tem crente se desesperando. Aí estou dizendo, faça a corrente da prosperidade. Nada disso funciona. Mas a minha esperança está aqui. Isso aqui está um caos? Tá. Mas é onde Deus gosta mais de agir. É no caos. O verso que nós acabamos de ler é um caos. Verso 10 é um caos. Mas é onde Deus gosta de agir. A cruz foi um caos, mas foi onde Deus agiu com o seu filho. Aí o verso 11, ó. O agora de novo aí, ó. Terceiro agora aí no verso 11, ó. Já vimos no verso 9, no verso 10, agora no verso 11, o agora de novo. Para não ficar dúvida. Agora muitas nações se reuniram. Presente, ó. Não está no passado, nem está presente. Se reuniram. Contra você, dizendo o quê? Olha aí, desdenhando, ó, do povo de Deus, ó. Dos dispersos, dos expulsos. Que Jerusalém seja profanada, contaminada. Meus irmãos, isso é muito atual. O mundo está dizendo isso hoje. Que o mundo, que o Brasil, o homossexualismo, a homossexualidade, vamos viver isso. Tá bom demais. Aborto, beleza. É isso aí. Entendeu? A família pode ser homem com homem, mulher com mulher. Daqui a pouco com animal, né? Bora, vamos contaminar. Esse mundo tá tudo beleza. Esses dias, vocês devem ter visto, né? Uma professora dizendo lá para as crianças: olha, não tem problema nenhum, eu passei tanto tempo achando que era homem, mas na verdade eu era mulher, e tal, profanando. Estão tirando onda com a nossa cara. O texto aqui está dizendo, ó, que os nossos olhos se deleciem com a ruína em Sião. Então não é nada novo, meus irmãos, o que está acontecendo aqui não é nada novo, mas Deus está vendo tudo. Isso faz parte para que a igreja acorde, para a igreja faça o seu papel, que é pregar a verdade, custe o que custar. Não é sair dando tapinha nas costas e dizer eu não gosto de confusão, eu sou do amor. Se Jesus fosse do amor, como esse evangelho faz junto, diz aqui, Jesus não ia para a cruz, meus irmãos. De jeito nenhum. Entendeu? Jesus foi para a cruz porque ele confrontou o mundo. Porque ele disse, não vou aceitar essa zombaria. E ele começou na igreja e foi para o mundo. Vamos chamar assim, né? Os fariseus lá, filho do diabo, raça de víbora. E por aí foi. O Senhor confrontou. É os crentes hoje. Acha que a vida cristã se resume vir para uma igreja que seja confortável, entendeu? Que tenha todos os recursos para a minha família ficar bem acomodada. Estou não preocupado com o que é que está sendo pregado. Quer ter o ego amaciado. Está entendendo? Aí na hora que o negócio pegar fogo mesmo, na hora que a perseguição vier, vão ser os primeiros a correr. Não vão ter firmeza, não vão ter coragem. Por quê? Porque não têm aprendido a verdade. O Senhor está dizendo isso aqui, ó. O Senhor disse, ó. O que ele vai dizer aqui, Paulo já disse, lá na frente, ó. Mas estas nações, olha o que ele vai dizer aqui, irmãos. Não conhecem os pensamentos do Senhor. Olha aí. Não conhece o Deus que intervém. Acha que Deus criou o mundo? São os deístas. Acha que Deus criou o mundo e pronto. Ele não interfere. Ele não planeja. Ele não pensa.
Olha aqui o que foi que nós aprendemos quando estudamos o capítulo 2. Olha aí, ó. Capítulo 2, verso 3 e o verso 4. E é o contexto que lá do verso 1 do capítulo 2, que diz assim: ai daqueles que ainda no seu leito imaginam, pensam a iniquidade e planejam o mal, e ao amanhecer vão logo colocar em prática. Foi nesse contexto que o verso 3 foi escrito, ó. Portanto, assim diz o Senhor: eis que estou forjando, pensando, imaginando uma calamidade contra esta família, da qual vocês não livrarão o seu pescoço. Vocês não andarão mais de cabeça erguida, porque será um tempo de calamidade. Naquele dia se criará um provérbio a respeito de vocês e se entoará a seguinte lamentação: estamos completamente arruinados. A porção do meu povo, Deus a trocou. Hã? Aí o verso 12 nosso diz: mas essas nações não conhecem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu plano. Eles pensam que estão vencendo, mas eles estão. É o contrário do caminho da cruz. O caminho da cruz, o mundo olha e diz assim: é derrota. E por um tempo os apóstolos achavam que era. Não queria deixar Jesus ir. Mas Jesus dizia: não é lá. Um sinal de maior fraqueza para o mundo, de derrota, de humilhação, onde o meu poder vai ser destruidor. Eu tenho que ir, eu tenho que ir. Aí o mundo vai vencendo, aí ele acha que estamos no caminho certo. Ah, como nós vimos nos sermões anteriores. Ah, Deus está se agradando, Deus está no meio de nós, nada de mal nos acontecerá. Não tem esse ditado, não acredito nisso. A justiça de Deus tarda, mas não falha. A justiça de Deus não falha. Não tem negócio de tardar, não. Porque Deus não vai pelo nosso relógio, pela nossa linha cronológica de tempo. Deus é atemporal. A justiça de Deus não falha. Então o mundo está aí, ó, feliz da vida, está dando tudo certo, é por aqui, é por aqui. Só que tudo isso aí é Deus os levando para o local onde eles acham, né? E a ideia do texto aqui, eles vão para os montes, né? Onde está, porque na antiguidade, se construir fortalezas nos montes era a ideia de poder, né? De autoridade, né? Gerava respeito. Então se construía nos maiores montes. O Senhor está dizendo, ó, que ele as ajuntou como feixes a serem abatidos na eira. Repito, para o mundo o caminho da cruz é derrota, é humilhação. Para Deus, o caminho do mundo, que eles acham que é vitória, que é honra, que é poder, que é glória, é Deus os preparando para esmagá-los. E esse dia chegará. E serão, como diz o texto, batidos na ira. Aí, não deixa de ser, de novo, uma esperança, né, irmãos, aí. Não deixa de ser Deus dizendo que sempre esteve no controle. É o Deus soberano. Aí faz-me lembrar Isaías, capítulo 5, finalzinho. Ele está lá, vendo o mundo totalmente aquém, na percepção dele, descontrolado, e ele fica aperreado. Aí Deus pega ele, aí o capítulo 6 começa, né? No dia do reinado de tal, situando no tempo e no espaço. Aí ele viu o quê? O céu organizado, os anjos adorando, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Aí quando ele vê aquilo, ele diz o quê? Ai de mim, que vou perecer, vou morrer agora. Ficou com medo? É para ficar mesmo, não vou te matar não, eu vou te usar. Te usar para quê? Tu vai ser um varão usado, tu vai pregar minha palavra, vão tudo se converter, tu vai ter a maior igreja aí. Foi, irmãos? Foi não. Vai pregar e ninguém vai se arrepender. Vou condenar tudinho. Vou ter ninguém por inocente. Nunca esqueça, tá? A palavra de Deus não é só para salvar, é para condenar também. É para endurecer coração. Aí não podia terminar, né? Voltando para o último agora, que está lá no verso 1. O Senhor dá um prazer, né? Diz: eu estou no controle. Eles estão zombando de vocês, verso 11, né? Eles estão zombando, contaminando e dizendo que é uma delícia fazer isso.
Vamos fazer. Não tem punição para nós, vamos fazer. Vamos viver como a gente quer viver, vamos desfrutar de todos os prazeres, vamos enganar, vamos roubar, vamos defraudar, vamos fazer tudo isso. Aí Deus falou, né? Verso 12, eu tenho meus pensamentos. Lá Isaías vai dizer que os pensamentos de Deus para os seus filhos é pensamentos de paz. Para o mundo, maldito aquele, né? Que cai nas mãos de um Deus vivo. Aí para não deixar, em hipótese alguma, algum suspiro de dizer, vai ser tranquilo a nossa estadia aqui, vai terminar com o último agora dizendo, se preparem para a batalha. Está aí, ó. Agora, de novo, ó, último agora. Ajuntem-se em tropas, ó filha de tropas, porque fomos sitiados. E ferirão com a vara a face do juiz de Israel. Aqui tudo indica que era o rei da época, né? Porque os reis levantados era a representação de Deus, né? Era o juízo de Deus ali para dizer as coisas. Então, é como se o texto estivesse terminando dizendo assim, ó, mas se preparem para a guerra. O mundo odeia vocês. E muito desse ódio, eu estou manejando tudo isso por causa da infidelidade de vocês. Alguns aqui, que chama de remanescente, sofreram, né, a injustiça dos outros. Porque a gente está no mundo, né? Então, aquilo que eu disse para os irmãos, muito do que está acontecendo hoje no Brasil, né, não foi por falta de aviso. Não foi por falta de aviso. Né? Muitas pessoas passando muitas dificuldades. Não foi por falta de aviso. Mas nós estamos sofrendo também. E aí nós, como cristãos, a gente não tem que fazer como o mundo faz. Né? Bem feito. Faz né? O pessoal fica dizendo, faz não sei o que e tal. Não. Aqueles que fizeram, que não foram segundo a vontade de Deus, que colocaram e deram autoridade para homens, que diziam claramente que não tem problema nenhum. Homem com homem, mulher com mulher, não tem problema nenhum. Um casamento ser homem, homem, mulher, mulher, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum a mulher tirar um filho que ela não deseja. E você, crente, foi lá e tacou o dedo lá e deu voto para esse indivíduo. E aí hoje, muitas coisas estão acontecendo e vai piorar. E vai piorar. E a gente tem que estar preparado. Aí o texto diz, agora, assim como eles lá tinham que se preparar. E eles sofreram. Aconteceu exatamente o que o Senhor disse que ia acontecer. Todos eles, Reino do Norte, foram levados cativos para a Síria. E depois, o Reino do Sul foi levado cativo para a Babilônia. Todos, sem exceção. Todos sofreram. Todos foram dispersos. Outros foram expulsos. E isso continua. Nosso tempo. O que é que nós temos que fazer? Pelo menos 3 coisas. 3 coisas, meus irmãos. Primeira delas, confiar na soberania de Deus. Confiar na soberania de Deus. Do que Ele castiga, mas Ele dá força para suportarmos as consequências dos nossos pecados. O que nós precisamos fazer é nos arrepender. Porque não tem como a gente dizer que confia em Deus, não se arrependendo dos nossos pecados. Isso aqui que está na Bíblia, para nós, meus irmãos, traz muito mais responsabilidades. Porque eles aqui não tiveram o privilégio que nós temos, de ter toda a Bíblia fechadinha para nós. Ter todo um passado que a gente pode olhar, não só o passado bíblico, mas o passado onde a Bíblia, as histórias bíblicas aconteceram. E saber que Deus é soberano sobre tudo e todos. Segunda coisa, para que a gente não desanime, a gente não pode perder
a esperança na redenção final. No final, o pecador arrependido, que foi salvo pelo Senhor, não importa o pecado que ele tenha cometido, o Senhor vai dar força para ele perseverar. Lembre do pecado de Davi, foi um pecado monstruoso. Mas a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então nós não podemos perder a esperança. Temos que confiar no Senhor. Temos que ter esperança na redenção, que pode estar ruim como está agora e pode piorar, que eu acredito que vai piorar. Mas não esqueça, é na piora onde Deus gosta mais de agir, porque é na piora, meus irmãos, que a gente se consegue ver como somos fracos, limitados, o quanto a gente precisa do Senhor. Então, se eu tenho que confiar, se eu tenho que ter esperança, qual é a minha responsabilidade? Terceira observação, é perseverar. Perseverar, meus irmãos. Temos que perseverar. Saia daqui hoje, entendendo que Miqueias nos lembra que não há vitória sem luta, mas podemos enfrentar os desafios do presente com fé e confiança na promessa de Deus para o futuro. Que possamos viver com esperança, perseverança e confiança diante do nosso Deus soberano. Confiando, meus irmãos, que Ele é um Deus que nos libertou e nos remiu. Ele não só nos tirou de um lugar. Onde era o nosso lugar? Era morto dos nossos delitos e pecados. Nós éramos escravos de Satanás. Mas o Senhor não só nos tirou dele, o Senhor nos comprou. Não somos mais do diabo, somos do Senhor. O que ainda o Senhor não nos livrou foi da presença do pecado. Mas se Ele já fez essas duas coisas, meus irmãos, a terceira é o já ainda não. É só questão de tempo. Até lá, eu tenho que perseverar, ter esperança e confiar no Senhor. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, muito obrigado pela pregação dessa noite, pelos louvores, por cada um desses irmãos aqui. Leva-nos em paz para os nossos lares e nos ajuda, Deus.